Bom dia, amigos. Muita paz no Senhor Deus, que a gente não se esqueça que tudo que nós estamos fazendo, nós estamos mudando o universo para o bem ou para o mal. Eu gostaria de dizer a vocês que eu estarei em férias por alguns dias e o nosso trabalho estará um pouquinho diferente, mas será realizado na graça de Deus. O meu trabalho será mais por áudios. Espero que vocês compreendam, porque a gente não estando em casa e estando em trânsito fica muito difícil de fazer os vídeos. Então, espero que vocês gostem dos áudios. E aí, hoje nós vamos falar sobre o AI número 1, que é sobre guias de cegos. Isso está escrito em Mateus 23, de 16 a 22. Como é que uma pessoa não tendo visão pode guiar uma outra sem visão? Fica muito difícil, não é? Porque geralmente uma pessoa que guia a outra é porque ela consegue ver algo diferentemente da outra. Mas o que estava acontecendo com os fariseus é que eles estavam cegos, eles não conseguiam ver a verdade de Deus, mas mesmo assim eles se propuseram a ser guias de pessoas que precisavam muito melhorar espiritualmente, levando-os ao abismo. Ai de vocês, guias de cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Mateus 23, versículo 16. Aí nós vamos ver que essa explicação dos guias de cegos, que são os sacerdotes, os escribas, fariseus daquela época, eles estavam dizendo que se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se jurar pelo ouro do santuário, a pessoa tem que arcar com as consequências do seu juramento. Isso aí também é uma forma de legalismo, que eles diziam para o povo que é algo correto, que está escrito na lei de Deus. Mas na realidade, quando a gente jura tanto pelo santuário, como pelo templo, como pelo ouro do templo, qualquer coisa, isso tudo é o mesmo que jurar por Deus. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digo juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Mateus 5, versículo 34. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Mateus 5, versículo 35. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Mateus 5, versículo 36. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Mateus 5, versículo 37. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que significa o ouro? Mateus 23, versículo 17. Mas por que é que a gente jura algo? Não é para a gente provar a nossa honradez? E muitos homens usam o legalismo para nos dizer que nós temos que jurar por algo. Mas Deus não quer que a gente faça nenhum juramento. Deus quer que a gente seja pessoas honradas, e quando a gente disser sim, seja de fato sim. E se nós dissermos não, seja de fato não, porque qualquer coisa além disso vem do maligno.
Mas por que é que vem do maligno? Porque é um juramento necessário para se provar honrado. A pessoa honrada, ela não necessita de jurar por Deus ou por nada. A pessoa honrada simplesmente é. Porque quando a pessoa está como a onda do mar, sem saber o que quer, sem saber se é sim ou não, ou tendo que fazer um juramento, porque na realidade ela não tem fé. Veja que essa pessoa é um prato cheio para o lado do mal, que tenta arrecadar as pessoas a todo momento para si. Então a gente deve nunca pensar em jurar. Jesus pergunta: que é mais importante, o ouro ou o santuário? Que significa o ouro? Qualquer santuário deve significar o ouro, mas para os fariseus o ouro era mais importante que o santuário, porque se as pessoas jurassem pelo ouro e não cumprissem seu juramento, eles seriam processados à altura da lei. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Êxodo 30, 29. Isso vem de encontro ao fato de que quem é santo não tem contato com coisas profanas. Tudo o que ele tem contato é santo. Quem é santo se preocupa com o que é realmente santo. Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Mateus 23, versículo 18. Isso aí é mais uma forma de legalismo imposto pelos fariseus. Eles faziam seus regulamentos e ensinavam as pessoas a agirem daquela maneira. Então, veja que qualquer juramento está ligado ao céu e traz consequências tanto para as pessoas fazendo o juramento quanto as pessoas impondo o juramento. Para os fariseus, jurar pelo altar nada significava, mas se eles jurassem pela oferta, seria considerado responsável diante da lei judaica. Por quê? Porque eles valorizavam mais o ouro e as ofertas. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Mateus 23, 19. Os fariseus pregavam que se a pessoa tivesse algum pecado, eles tinham que trazer uma oferta no templo, depositar ali, para que fossem limpos dos pecados. Mas Jesus está dizendo o contrário, que não, que antes de deixar a oferta, essas pessoas teriam que ir e reconciliar-se com seus inimigos. A palavra de Deus, na lei do Torá, é a mesma palavra que Jesus está falando, com mais detalhes. Mas o que acontece é que os fariseus, que eram legalistas, eles estavam impondo essas regras ao povo para desviá-los daquilo que é realmente correto, de acordo com Deus. É por isso que Jesus estava repetidamente os chamando de cegos, de guias de cegos, porque eles não tinham condição de pregar. Quando a pessoa prega de uma maneira errônea, mudando a palavra de Deus, essa pessoa é simplesmente um falso profeta, um falso cristão. Os fariseus achavam mais importante que eles jurassem pela oferta.
Mas o mais importante deveria ser o altar de Deus. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo, e tudo que o tocar se tornará santo. Êxodo 29, versículo 37. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Mateus 23, versículo 20. Vocês viram em Êxodo 29, 37 a primeira definição sobre o altar. Como é que Deus queria que eles fizessem para santificar o altar. E aí nós vamos ver que Jesus está explicando que se esse altar é santo, tudo que está nele é santo, porque tudo que o tocar é santo por si só. De acordo com essa teoria, tanto o altar, quanto o ouro, quanto a oferta, tudo que está naquele altar é santo. E qualquer coisa que a pessoa jurar por ela, a pessoa está jurando por algo santo. O altar foi construído para Deus, não é? Então aquilo que os fariseus estão dizendo, que se a pessoa jurar pelo ouro ou pela oferta e a pessoa não cumprir aquele juramento, a pessoa será processada de acordo com a lei judaica. Isso é simplesmente uma forma de legalismo, como vocês viram aí na definição inicial sobre o altar. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. 1 Reis 8, versículo 13. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Mateus 23, versículo 21. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Mateus 23, versículo 22. Jesus explicou claramente sobre o juramento, e ele está dizendo que quem jura pelo santuário, jura por aquele que nele habita. Porque se o santuário é casa de Deus, a pessoa está jurando por Deus. E quem jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por quem senta nesse trono. Então a gente deve ter muito cuidado com esses juramentos e respeitar mais a casa de Deus. Se a igreja ou o templo na onde a gente vai é um lugar para a gente receber bênção do Pai, ele deve ser um lugar consagrado ao Pai. Deve ser um lugar puro. Veja que hoje em dia a gente vê todo tipo de problemas ligados com certas igrejas, em que já esqueceram que o templo ou a sua igreja tem que ser pura. E ali dentro acontecem muitas coisas que estão fora daquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Por quê? Porque o ser humano de hoje também ele é muito legalista. E ele coloca muitas normas dentro da casa de Deus que não deveriam existir. Eu sinceramente acho que a pessoa de fé não tem necessidade de jurar. Mas a necessidade de qualquer ser humano é que quando ele diz sim, é sim. E quando ele diz não, significa não e nada mais. Porque o próprio Jesus está falando que o que passa disso é de procedência maligna. Bom dia a todos vocês. Vamos vigiar aquilo que nós falamos para que a gente não tome o nome do Santo Deus em vão. Vamos também honrar aquilo que nós falamos e aprender a dizer sim e não e nada mais. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.